Caetano, você está aí estudando, deu já uma revisadinha antes mesmo de começar a assistir a aula sobre o assunto Linux. Cuidado, quando você estuda a respeito de Linux, às vezes você já entra no assunto com um pé meio atrás, sendo, putz, Linux deve ser um negócio difícil. Não é não. O que você vai pegar sobre Linux nas provas são questões extremamente simples. Eles vão cobrar a parte conceitual. É muito difícil eles virem cobrando assuntos mais específicos, mais detalhados. No máximo vai pegar aí provas onde que eles podem pegar ali, eu quero saber como é que faz o comando Linux assim, assim, assado. Neste caso já são provas em outro nível, outro patamar. E não é isso que você vai estar estudando. Aqui você está estudando para os concursos que você quer na sua carreira. Então são concursos onde que eles vão cobrar no máximo a conceituação. Eles vão cobrar aí o que é o Linux, qual é o seu mecanismo básico de funcionamento, e eles têm uma problemática para ser resolvida. Por que você encontra poucas questões de provas de concurso no modo geral? Porque nas provas de Linux, eles não têm como cobrar uma questão muito detalhada, falando assim, olha, eu quero saber como é que troca o plano de fundo. Eles não conseguem fazer esse tipo de questão por conta da grande variedade que existe a respeito do Linux. Então este é um problema. Eles cobram então o quê? Eles cobram aquilo que é mais comum às versões Linux, o que acaba sendo aí os comandos Linux. Então vamos entender aí passo a passo o que são essas estruturas. Primeiramente, o próprio Linux dentro da sua concepção. O que nós devemos conhecer? O Linux ele é um sistema operacional. Beleza, até aí está tranquilo. Ele tem a responsabilidade de controlar o computador. Mas ele também deve ser recordado como sendo um dos principais exemplos de software livre. Ou seja, essa característica dele ser livre é que vai trazer aí vários conceitos que nós temos e o motivo do Linux ser pouco cobrado em prova por conta disso. Porque ele tem muita variedade derivada desta ideia dele ser software livre. Então quer dizer que ele é gratuito? Não necessariamente. Eu posso cobrar uma versão Linux, mas no máximo eu vou cobrar o serviço e não a licença. Eu não posso cobrar para que você possa fazer o uso dele. Isso eu não posso cobrar. Eu posso cobrar um serviço que eu tenha prestado, eu posso cobrar, por exemplo, a mídia que eu gravei, mas o produto para que você possa usar por um período de tempo, tentar fazer um aluguel dele, eu não posso fazer isso não. E o Linux ele também tem uma outra descrição. O nome correto mesmo do sistema operacional não seria apenas Linux, como a maioria das provas acaba citando. A sua nomenclatura correta é GNU Linux. Então o nome GNU é que vem aí como precedendo a ideia propriamente do Linux. Porque Linux, o nome Linux, ele remete-se ao núcleo do sistema operacional GNU. Então ele fala da parte interna do sistema. Mas como é a parte comum e tudo mais, acabou se generalizando e torna-se a ideia de que, estou usando Linux. De uma maneira mais simples. O Linux ele também tem uma característica muito importante. Uma das situações que fazem ele ser mais diferente do Windows. Ele é case sensitive. O que significa ser essa característica, ser case sensitive? É ser um sistema operacional sensível ao caso. Não entendi nada. O que é o caso aí? Sensível às letras maiúsculas e minúsculas. Para o Linux, você escrever com uma letra maiúscula e uma letra minúscula, para o Linux são letras diferentes. Ao contrário do Windows. Se você for lá, por exemplo, no Windows e criar uma pasta chamada pasta, com todas as letras em maiúsculo, e tentar criar uma outra pasta junto a ela, como uma pasta irmã, com o nome pasta, usando todas as letras em minúsculo, no Windows ele vai dizer que já existe uma pasta com esse nome e não vai deixar você criar, porque para o Windows ele não faz diferença entre maiúsculas e minúsculas, o Linux faz. Então com o Linux você percebe que você ganha uma grande quantidade de opções para criar nomes de arquivos e pastas. Então ao invés de criar uma pasta só com o nome pasta, você pode criar uma com o nome pasta tudo maiúsculo, outra com o nome pasta tudo minúsculo, e uma que você pode ir alternando as letras e variar assim por diante. Então ele te dá muito mais opções de nomes de arquivos e pastas do que o próprio Windows, utilizando aí a simples possibilidade de diferença entre maiúsculas e minúsculas. Então muito cuidado com uma característica aí que tem grande importância no uso do sistema. Mas derivando aí da ideia da situação de ser software livre, um dos conceitos do software livre é que qualquer pessoa pode copiar, redistribuir, modificar, adaptar às suas necessidades e distribuir essas cópias, passar adiante essas modificações. Esse incentivo, essa motivação, acabou tornando o Linux uma situação extremamente diversificada. E aí surge o conceito de distribuições Linux, ou como você pode encontrar de uma maneira assim, vai pesquisar a respeito na internet, distro Linux, ou seja, a respeito das distribuições Linux. O que são distribuições?
São versões do Linux que foram alteradas por alguém, porque é possível, e foram distribuídas para outras pessoas. Então, por isso chamadas distribuições. Oficialmente, dentro do site DistroWatch, existem mais de 300 versões Linux. Então, oficiais, que foram feitos os seus registros, foram registradas como software livre e normatizadas, descrevendo todas as suas características corretamente, como deve ser. Toda a parte burocrática aí. Tem mais de 300. Agora imagine que, como eu tenho a facilidade de acesso, inúmeras outras versões existem por aí. Então existem milhares de versões do Linux, posso dizer isso? Sim. Só que, perceba, com uma variedade muito grande, cada um deles às vezes trabalha com uma ferramenta de uma forma diferente, ou possui ferramentas diferentes. E isso acaba tornando a sua diversificação em termos de questionamento. Como é que eu vou perguntar como faz uma coisa, sendo que no Debian é de um jeito e no SUSE é de outro? Então por isso que eles acabam segurando mais essas questões e falando a respeito da possibilidade de que ele tem essa variedade, como também perguntando muitas vezes para você associar e definir quais são algumas das principais. Então aqui eu listei apenas algumas das principais. Se você tiver curiosidade, busque na DistroWatch e você vai encontrar aí todas as maiores. E claro, tem aqui variações inclusive destas que estamos citando. Aqui, as principais vertentes, por exemplo, o Debian. O Debian é uma das principais vertentes, inclusive no Brasil, bem mantida com uma força bem considerável. No Brasil, o Debian ele possui uma comunidade muito grande e que ela também existe aí uma empresa dentro do Brasil que trabalha com o Debian. Só que cuidado, lembra que eu falei que o software livre ele não pode ser pago, mas não é pago por natureza, ele é gratuito, pode ser gratuito também. O Debian ele tem a seguinte característica: existe essa empresa no Brasil que ela presta serviços para quem utiliza o Debian. Ela dá suporte. Então ela cobra por seus serviços e não por você estar usando o Debian. Se você quiser utilizar os serviços dela, serviços de segurança, garantia, melhoria, recursos, ela vai prestar serviço e claro vai cobrar por isso. Por contrário, você pode usar o sistema operacional sem problema algum. O Debian, então, ele tem essa característica. Só que o Debian ele é bem engessadão. Por exemplo, no Paraná, ocorre uma situação bem interessante. O governo do Paraná, em gestões anteriores, investiu em um projeto chamado Paraná Digital. Neste projeto, todas as escolas estaduais receberam computadores utilizando a versão do Debian modificada, ou seja, não é o próprio Debian, mas uma derivação dele, uma distribuição paralela, que foi criada a partir dele, criada pela própria Federal do Paraná e que é utilizada aí nas escolas públicas. Então ele tem a sua atividade pública de uma maneira mais gratuita, ou seja, de uma maneira mais barata, não tem que ficar investindo muito no serviço, no sistema. Só que alguns usuários gostaram bastante do Debian, mas não tanto assim para ficar usando ele do jeito que estava. Já que dava para melhorar, então eles melhoraram e adaptaram às suas necessidades. E aí surgiu uma outra grande distribuição, o Ubuntu, ou Ubuntu, pronúncia do jeito que você quiser. O Ubuntu, então, ele variou a partir disso. E algumas dessas distribuições, elas têm algumas vinculações. Por exemplo, o Ubuntu, ele trabalhou em um grande período de tempo com a interface gráfica GNOME, mas também trabalhou aí com a interface gráfica Unity. Então, ele tem essa estrutura fixa, ele usa somente essa. Se você quiser, dá para instalar outra interface gráfica, só que vai gerar um transtorno considerável. Já no caso, o Kubuntu foi uma variação do Debian, mas uma variação própria do Ubuntu. São usuários que gostaram do Ubuntu, só que não gostavam da interface gráfica do GNOME. Então, o KDE ele tem uma característica: todo programa que for feito para rodar na interface KDE, que eles têm as suas especificidades, eles começam com a letra K. Então, apareceu algum programa relacionado a Linux e o nome começa com K, a tendência é que ele esteja rodando em uma versão Linux que usa a interface gráfica KDE. Então, uma dica aí funcional para você encontrar algo a respeito do caso citado. Também do Ubuntu surgiu uma outra vertente que hoje é a mais utilizada pelos usuários domésticos, que é o Linux Mint, ou simplesmente Linux Menta, e que é uma sugestão para que você, caso queira começar a usar o Linux, entender, conhecer mais esse universo, possa estar utilizando. Só que o Linux Mint ele surgiu primeiramente como uma variação direta do Ubuntu, e já existe hoje no mercado variações que não são mais variações do Ubuntu, mas sim uma variação direta do Linux Mint, ou seja, ele voltou um pouquinho na escadinha para pegar mais a estrutura original e variar da estrutura original, como também tem a outra versão variante do Ubuntu. Então ele traz essas várias opções. Dentro do mesmo sistema operacional tem aí outras variações.
Então esta é a ideia de distribuição. E aí vamos ver os principais nomes. SUSE, um grande nome aí dentro da nomenclatura dos software livre, do Linux em si, e o Red Hat. Este é um dos maiores nomes e mais pretenso aí a cair nas provas. Por quê? Porque o Red Hat ele foi a primeira versão Linux que começou a oferecer suporte a um servidor ou a um serviço de páginas da internet, que foi o uso aí do Apache. Então o Apache, também como software livre, ele rodava bem em cima do Red Hat, foi bem estruturado ali. Então ele era bastante utilizado por servidores de páginas da internet, esse Red Hat. Só que daí a empresa que mantinha ele, que fazia suas atualizações, a própria empresa Red Hat, ela percebeu que, como ela ganhou bastante mercado, ela resolveu começar a cobrar pelas novas versões, pelas atualizações. E aí a comunidade software livre não achou muito interessante, e eles criaram uma variação. Pegaram a última versão do Red Hat, que era software livre, e foram melhorando a partir dela. E aí criou-se o Fedora, uma das grandes versões ainda hoje no mercado, e que tem justamente esse potencial para servidor de páginas da internet. Então muitos servidores de páginas da internet acabam utilizando este sistema operacional. E assim, como uma variação, esse sistema operacional ele permite o usuário escolher qual é a interface gráfica. Você pode instalar várias interfaces gráficas. E você já deve ter percebido que os nomes de Linux são bem estranhos. Cuidado, os nomes não são tão estranhos. Por exemplo, Red Hat e Fedora, pode perceber que há uma estrutura comum entre as nomenclaturas. São marcas de chapéus. Ou seja, a Red Hat, chapéuzinho vermelho, o próprio nome já diz isso. O modelo do chapéu lá, o Capone, então, só que vermelho. E aí o Fedora fez o quê? Pegou justamente qual era o modelo do chapéu e manteve o nome do modelo e não apenas da cor, da ideia do chapéu vermelho. Então pegou o chapéu Fedora. E assim, as vertentes, variantes dele, seguem mais ou menos uma linha similar, os nomes relativos aos chapéus usados na época. Ao trabalhar aí com a estrutura, também tem lá o Knoppix, que na verdade ele é interessante porque ele é o pai do Kurumin. E o Kurumin é interessante porque ele é a versão Linux brasileira, a única versão Linux criada e mantida no Brasil, que foi mantida aí por Carlos Morimoto, e ele tem vários livros de hardware gigantescos, sim, só que não para você que está estudando para o concurso, porque não vale a pena, são livros que vão detalhar muito especificamente peças de processadores, memória, e ele fala muito detalhe, são livros extremamente interessantes, mas é para alguém que está estudando e especializado para a área. E ele mantinha o Linux no Brasil, o Kurumin. Só que ele falou, ó, larguei pros ursos, não quero mais manter esse negócio, se alguém se voluntariar, fique à vontade e dê continuidade ao projeto. Eu não vou manter mais isso. Beleza. Então temos aí constatado que a última versão Linux, o último Kurumin, na verdade, a última versão do Kurumin foi a versão 7.0. Ele está disponível na internet, se você quiser baixar para instalar, tranquilo. Só que perceba que é uma versão que já está defasada, já está bem desatualizada. Ela não foi mantida pela comunidade, ninguém sugeriu novas mudanças, melhorias e correções de falhas. Então ela acabou meio que morrendo realmente na praia, pode-se dizer isso. Slackware também é uma versão bem parruda. Conectiva e Mandrake eram duas versões bem antigas. Quando você ia, às vezes, em bancas e revistas, bem antigamente, você olhava lá, tinha a revistinha lá, Conectiva Linux. Aí você pegava, pô, vamos ver como é que é o Linux. Chegava em casa, colocava o CD, era só interface de texto. Então foi um dos Linux aí que acabou traumatizando as pessoas em utilizá-lo. Porque, pô, eu vou usar um negócio que é só texto? Não, o Linux também tem interface gráfica. Então, como as duas distribuições estavam meio mal das pernas, os dois grupos aí se uniram e criaram o Mandriva. Hoje também uma grande distribuição para usuários domésticos. Então, se você tem a intenção, uma das outras distribuições que eu sugiro para você como usuário doméstico, para quem instala em seu computador, é o Mandriva. Por que eu sugiro o Linux Mint ou o Mandriva? Porque eles já trazem dentro do seu contexto várias ferramentas prontas, várias estruturas que já estão instaladas. Por exemplo, para que você possa assistir vídeos sem ter que ficar baixando programas adicionais e tudo mais. Então ele traz essa vantagem, praticidade. Por isso aí é a sugestão. E o Gentoo também é uma outra distribuição Linux. Tem vários tipos de distribuição e vários enfoques em princípio. Por exemplo, uma distribuição é a distribuição conhecida ali como a distribuição Backtrack. O que é a distribuição Backtrack? A distribuição Backtrack é uma distribuição Linux feita com o objetivo, o
nome dela é para buscar segurança de rede. O objetivo dela é para testar a segurança da rede. Mas na verdade ela também serve para outros fins, para invadir servidores, tentar derrubar sites. Claro que o objetivo é para testar a segurança, mas se você souber utilizar, ela tem um conjunto de ferramentas bastante parrudo para que você possa trabalhar com estas situações, tentar invadir página de internet e coisas do gênero. Claro que precisa do conhecimento necessário para isso. Dentro do uso então do Linux, o que é comum às distribuições? São as estruturas do terminal. O terminal Linux, assim também chamado, é a estrutura de interface do tipo texto, ou a interface de linhas e comandos, aquela que você vai interagir com o sistema por meio de comandos de texto, digitando um comando aí diretamente. Também pode ser citado como um terminal shell, ou simplesmente o shell do Linux. É o quê? É o terminal, é a parte de texto que você interage diretamente com o sistema. Só que a diferença dele para o Windows é que ele tem muito mais recursos do que o próprio DOS lá no Windows, comparando o próprio tipo de comando, assim propriamente dito, e que você tem aí uma interação maior, maiores recursos, ferramentas, e que é extremamente interessante para quem trabalha com manutenção de rede e serviços que ele vai utilizar principalmente o terminal. A maioria dos usuários Linux, efetivamente, tem um forte conhecimento no terminal, justamente por causa da similaridade. Todas as versões é igual. Fora que por terminal é muito mais prático de navegar entre os arquivos e pastas, conseguir fazer uso de alguns recursos do que ter que ficar usando a parte gráfica. Então, por isso que o Linux acaba mantendo alguns adeptos dentro da versatilidade do terminal. Aqui um exemplo de estrutura que você vai encontrar quando abrir o terminal Linux. Você vai encontrar uma telinha preta normalmente, com as letras ou branca ou verde. Você pode configurar essas cores, ele é bem versátil nesse sentido. Onde você encontra, primeiramente, o nome do usuário, caractere arroba e o nome do computador. Ou seja, quando você instala o sistema operacional Linux, assim como no Windows, você vai dizer qual é o nome do computador. Ou seja, qual é o nome com que aquele computador irá aparecer para os demais computadores que estiverem conectados à rede. Esse é o nome do computador. Aqui eu tenho o nome do usuário que está logado, que está fazendo uso deste sistema. Então é a ideia funcional. E aqui, claro, uma estrutura de parâmetro é quase como uma caretinha, para que a partir dela você insira algum comando, eu comece a interagir com o sistema operacional. Se não for o cifrão que você tem aqui, se for, por exemplo, o sustenido, se você encontrar ali o sustenido, significa que você está utilizando o usuário que tem a característica de administrador dentro do Linux. Então é uma característica que dá maior permissão, maiores recursos para que você possa utilizar. Essa é uma das diferenças acerca dele. Então, como a parte dos comandos é a parte mais comum, temos que conhecer quais são os principais comandos dentro aí da estrutura do Linux. E observe, os comandos, na sua grande maioria, estes em questão aqui são todos os comandos, na verdade, são utilizados apenas com letra minúscula. Lembra que eu falei? O Linux é case sensitive. Se eu usar o ls, por exemplo, com L maiúsculo, não vai funcionar, porque ele tem a sua funcionalidade. As letras indicam um comando. Então o ls faz o quê? O ls vem de listar. O que ele faz? Ele lista os arquivos e pastas que estão na pasta atual. Então, você quer ver o que tem dentro da pasta onde você está? Você usa esse comando, ls e aperta Enter. Ou seja, do lado aqui desse espaço, digitou ls e aperta Enter, ele vai listar todos os arquivos e pastas daquela pasta que você está. Então, uma ideia de listar. O cd vem de Change Directory, ou seja, de mudar de pasta. Então ele possibilita aí você mudar qual é a pasta que você está. Por exemplo, eu quero entrar dentro da pasta aqui, eu quero sair dessa pasta, eu quero abrir uma pasta determinada. Então você usar o comando cd. Então a ideia é de Change Directory, ou seja, mudar de diretório. O chmod é para você mudar a ideia do próprio usuário, da própria permissão aí do usuário dentro da usabilidade do programa. Então você tem aqui o change também, só que com ch. Então os comandos eles auxiliam, são até práticos para você conseguir lembrar o que ele faz. Então você tem aqui o chmod dentro dessa ideia de mudança. Outro também fácil de você associar é o cp. Bom, o cp é simples, é a ideia de você copiar. Cuidado, que cada comando tem a sua sintaxe de uso, ou seja, a sua regra semântica de escrita para que o programa entenda o que você quer que ele faça. Aqui, por exemplo, no copiar, você escreveria cp, espaço, no caminho do arquivo ou pasta que você quer copiar e o destino para o qual você quer que ele seja copiado. Então você vai usar ele dessa forma. Não é do tipo, copiei e depois vou lá colar. Não, eu tenho que dizer já para onde eu quero colar, onde eu quero que vá a cópia desse arquivo. Pode ser no mesmo lugar, só que daí ele vai ter a atribuição aí da ideia de que é uma cópia. Então, uma das características.
O mkdir vem de Make Director, ou seja, a ideia básica de você criar uma pasta. Então ele cria uma pasta dentro do local onde você está? Não necessariamente. Você pode criar também uma pasta em outros locais. Na verdade, é o comando básico para você criar um diretório, uma pasta para fazer o uso efetivo dela de acordo com o que você precisar. Agora, um cuidado com este comandinho aqui, o comando MV. O comando MV, a princípio, o seu nome vem de mover. Então, o princípio básico é para mover alguma coisa. Sim, ou seja, é o comando que permite executar consecutivamente, recortar e colar. Mas não é que vai fazer só isso. O comando MV também pode ser utilizado para renomear um arquivo ou pasta. Como que eu faria isso? Você iria mover para o mesmo lugar que você está, só que com um nome diferente. É o mesmo estilo de comando do que o CP. Eu vou colocar o MV, espaço, o nome do arquivo ou pasta que eu quero movimentar para algum lugar, recortar e colar em algum lugar, espaço e o destino. Se o destino for o mesmo lugar que eu estou com um nome diferente, simplesmente eu estou renomeando o arquivo. Como também eu posso recortar e colar em outro lugar, só que na hora que eu recorto, estou recortando o arquivo que tem o nome X, eu posso colar ele em outro lugar com o nome Y já. Então ele permite esta versatilidade. Perceba que eu economizei uma etapa que, se fosse via parte visual, eu teria que recortar, colar, teria que achar onde que eu quero colar, aí depois teria que renomear o arquivo. Por isso que os usuários têm a afeição por usar isso, porque são mais práticas as interações, são mais práticos os usos em relação à ideia básica que você tem deste cara. Também temos outros comandos, por exemplo, o comando RM. O comando RM é o comando de remover. Ou seja, é o comando que você utiliza para apagar algum arquivo ou pasta, os vários arquivos e pastas. Então você tem o RM. Cuidado com os comandos tar e comando gzip. Por quê? O tar vem do comando empacotar, enquanto que o gzip ele vem de compactar. Qual a diferença? Empacotar quer dizer que eu estou pegando várias coisas separadas e colocando no mesmo lugar. Quando você vai ao mercado, por exemplo, passou pelo caixa do supermercado, não tem vários produtos? O que tem lá o cara fazendo na ponta do caixa? Ele não está empacotando os produtos para que você leve eles mais facilmente para outro lugar? Exato. Ele está espremendo as coisas ali dentro para ver se cabe mais? Não. Ele está simplesmente colocando as coisas ali dentro da capacidade e comportamento dentro da sacola que você está colocando, mas ele está empacotando esses produtos dentro de um pacote, portanto. Isso é o comando empacotar. Pegar vários arquivos ou mesmo pastas e colocar dentro de uma única estrutura, que vai te facilitar usar ela, por exemplo, para anexar em um e-mail. Porque para anexar vários arquivos em e-mail, você sabe que ele vai anexar arquivo. No e-mail você não consegue anexar uma pasta. Então, em vez de ficar anexando um arquivo de cada vez, lá você tem 10 fotos para colocar no e-mail. Vai ficar colocando uma foto de cada vez. Você vai lá, seleciona todas elas e empacota elas em um único arquivo. E aí você manda aquele arquivo. Só que daí quem recebe vai ter que tirar de dentro do pacote as coisas. Princípio básico. Já o gzip é um comando que permite, além de empacotar, também dar uma compactada. Ou seja, é mais ou menos aqueles rolos de papel higiênico que vem aí no mercado, que vem lá tudo dobradinho, amassadinho. O cara, além de colocar num único pacote, amassou o negócio todo para ficar dentro de um lugar menor, economizando assim com a embalagem. Bacana. Aí eles vão lá e fazem um marketing todo em cima disso, achando que você está ganhando dinheiro com aquilo, né? Muito bem. Então você tem aí o comando compactar relacionado a isso. Exit, bom, exit não precisa quase que nem tradução no negócio. É o comando para você sair. Mas sair como? Na ideia funcional que você tem do usuário logado ali, você vai estar simplesmente saindo da sua conta do usuário. É como se fosse o logout. Só que, no caso, se você está no terminal apenas com o seu usuário, ele não vai fechar, não vai simplesmente desligar o computador, porque aquele usuário que está usando o computador, ele simplesmente vai fechar o terminal. Agora, se você está logado como um outro usuário dentro do terminal, diferente daquele que você está usando no computador, ou como um usuário administrador, que entra no conceito anterior, já citado, você estaria fazendo o exit, ele vai sair daquele usuário. Para fechar o terminal, você tem que apertar exit de novo, usar o comando exit de novo. O pwd é um comando do tipo, estou perdido, eu quero saber onde que eu estou. Você vai lá e dá um pwd, ele vai mostrar qual é o local atual, onde você está basicamente, qual é a pasta especificamente em que você está dentro do conjunto de pastas do computador. Este é o comando pwd. Então são os principais comandos, existem milhares de outros comandos, nós precisamos saber estes apenas. E aí você tem também a estrutura diretória do Linux dentro da sua concepção.
Primeiramente, você deve saber que existe aí o diretório raiz do Linux, e que esse diretório raiz é o diretório barra. Só a barra. Cuidado, é a barra normal. Lá no Windows é a barra invertida, que você usa a barra normal na descrição dos caminhos, inclusive ali na hora de escrever o caminho dentro do próprio conceito de linha de comando. Então aqui é o diretório que contém todos os outros diretórios. Então o diretório é uma pasta que contém outras. Alguns dos principais diretórios aí da estrutura de diretórios, ou seja, a organização, a divisão de pastas que o sistema utiliza para guardar os seus arquivos e cada arquivo diferente e as suas finalidades. Então, por exemplo, você tem lá o barra home. O barra home, ele dentro dele vai ter as pastas de cada usuário. Então aqui uma forma mais prática de lembrar é que ele armazena as pastas do usuário. Ele é equivalente, por exemplo, à pasta user do Windows. Então dentro dele tem a pasta de cada usuário. Se eu criar uma nova conta do usuário, cria-se uma nova conta aqui dentro, uma nova pasta. Dentro dela aí eu tenho cada informação dos próprios usuários. O barra root é a ideia de que eu tenho um administrador. O root vem de usuário principal, usuário raiz, aquele que tem as permissões principais dentro do próprio Linux. Tanto que o nome do administrador Linux não é admin como no Windows. O nome do administrador Linux é root, propriamente dito. Então, o cara vai entrar aqui dentro das pastas do root, ele tem as informações, os arquivos deste usuário. Barra bin é uma pasta que ela aparece de duas formas, sbin e barra bin. O barra sbin, ele tem o S maiúsculo. Estas duas pastas, elas armazenam os arquivos binários, os arquivos funcionais para que o sistema, algum programa funcione. A diferença do que tem em cada uma delas é, por exemplo, que o sbin, ele armazena as informações relativas ao administrador. Então, ao falar aqui que eu tenho o sbin, são os binários que necessitam de autorização do administrador, enquanto que o bin não precisa. Mas também os comandos básicos, como por exemplo esses que nós citamos, a maioria deles vão ser descritas na sua função de ação, como que eles vão ser desempenhados dentro do barra bin diretamente. Barra lib vem de library, ou seja, de bibliotecas. São as bibliotecas essenciais para o funcionamento dos programas e recursos que o Linux lhe oferece. Às vezes você vai instalar algum outro programa no Linux, ele vai solicitar alguma biblioteca específica, porque ele precisa dela para fazer uso do recurso que você quer. Barra dev vem de devices. Dentro desta pasta são armazenados os drivers do Linux. Do Linux não, né? Dos dispositivos que estão conectados. Ou seja, a informação sobre como funcionam as peças que você conectou no computador. Então essas informações são armazenadas no barra dev. Barra etc, ele armazena os arquivos de configurações do sistema operacional e recursos do usuário. Então ali que estão algumas das configurações. Barra nt é o ponto de montagem. O que é ponto de montagem? No Windows você vê isso como sendo algo aparente dentro do meu computador. Aqui é que vão estar sendo ilustradas as informações do tipo, conectei um pendrive, eu vou achar ele aí. Conectei alguma pasta da rede que está compartilhada e marquei ela para aparecer, vai estar aqui. E assim sucessivamente, CDs que você coloca no computador vão ser jogados ali dentro. Uma outra característica então é que você pode fazer o uso do computador por meio de uma parte visual e usar o gerenciador de arquivos. No caso do Linux, você tem dois grandes nomes, o Conqueror e o Nautilus. O Conqueror é o gerenciador de arquivos que você vai encontrar quando fazer uso aí de uma versão Linux que utiliza interface gráfica KDE. O Nautilus é um gerenciador de arquivos que você vai encontrar quando utilizar aí as interfaces gráficas do GNOME. Então é esses programas que você vai usar. São similares aí ao Windows Explorer, programas para poder navegar entre os arquivos e passos do computador. O Nautilus faz só isso. O Conqueror, ele tem um modo navegador, ou seja, ele também tem uma opção para ser um navegador de páginas da internet. Então vamos falar um pouquinho mais aí do Linux por meio de exercícios. Me acompanha aí. O Linux é utilizado por usuários de computadores do tipo PC pela facilidade de alterações e inclusões de novas funcionalidades. No entanto, o Linux não pode ser empregado em servidores pertencentes a uma rede de comunicação. O que impede de colocar o Linux em um servidor? Ele não é um sistema operacional? Sim, e um sistema operacional é um sistema que controla tanto o computador, que seja do tipo servidor ou doméstico. Então ele pode ser usado, diga-se de passagem, é um dos mais usados em servidores e páginas da internet. Ele tem a versatilidade de vários aplicativos, porque ele tem muitas pessoas desenvolvendo a respeito do Linux. Só que, claro, tem uma grande variedade.
não são tão simples às vezes de serem instaladas. Isso também pode ser colocado em questão. Não é tão simples instalar uma coisa dentro do Linux como seria no Windows. Então ele tem algumas versões que facilitam, que tem, por exemplo, um gerenciador de pacotes chamado Synaptic, que auxilia você a instalar o programa que você quer. Mas nem sempre é tão fácil quanto que nem no Windows, que vai lá e aperta o programinha, ele já vai passo a passo, instalou, está pronto. Não é sempre assim. Então, pela facilidade, pode ser questionado. Agora, em relação a poder ser usado em qualquer servidor, isso está errado. Eu posso usá-lo. Ele diz que não, então a questão é errada aí desse princípio. Vamos a mais uma questão. O sistema Linux permite a alteração do código-fonte para a criação de um novo kernel, com a finalidade, por exemplo, de se obter uma maior autonomia de controle de hardware dos computadores. Princípio: o Linux é software livre. Segundo, o sistema operacional é quem controla o hardware do computador. Então, se o Linux é software livre e eu tenho o sistema operacional como um representante por alterar o hardware, eu posso mudar o Linux porque ele é software livre e, ao mudar, eu posso conseguir colocar comandos, se eu souber, para que ele utilize melhor uma peça, às vezes seja otimizado para algum determinado tipo de dispositivo e assim por diante. Por isso que você pega em celulares como o próprio Nexus e o Android, eles têm um casamento perfeito. Por quê? Porque o hardware é feito pelo Google e o sistema operacional também. Então eles vão ser bem aproximados. A mesma coisa do próprio Macintosh. O Macintosh ele tem essa vantagem de mercado, porque ele é um hardware e um software feito de uma maneira mais específica. O Mac ele não é feito para rodar em qualquer computador, ele é feito para rodar em alguns modelos específicos que a própria Mac desenvolve. Então por isso que ele é um sistema operacional que funciona mais redondinho, dificilmente aquece o computador e assim por diante. Já o Windows ele é feito para ser muito genérico, então ele acaba esquentando com maior facilidade. A mesma coisa o Linux, então por conta dessa variedade que eles oferecem. Então a questão aí correta, dá para alterar sem problema. Mais uma questão. Sobre o controle de acesso no Linux, o comando que permite mudar a senha de acesso de um usuário é logout, passwd, rlogin, slogin ou ssh. Para mudar o usuário, você vai usar o passwd, ou seja, você vai mudar o password do usuário. É por isso que você tem uma estrutura básica relacionada à leitura do comando. Eles trazem essa finalidade. Então, na dúvida, vai mudando usando as palavras. Login, propriamente dito, não tem essa opção login? Tem, para você entrar com um determinado usuário. Mas aí não vai ser algo usado diretamente na forma que o usuário estaria mais apropriado. Já mudar a senha e entre outras ferramentas, navegar entre arquivos e pastas, ele estaria algo mais favorável. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos a mais uma questão. O sistema operacional Linux pode ser utilizado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem restrição. Claro, ele é software livre, é uma questão básica, na verdade, sobre o tipo de licença que ele usa, então torna ele possível de ser feito todas essas alterações que derivam aí nas várias distribuições.